Olá pessoal, nós estamos mais um irmão caçamba, eu e o Maicon. E hoje, Maicon? Hoje a gente vai fazer pão de queijo para vocês. Aí eu não tenho muita experiência, só fiz uma vez. Essa vai ser a segunda vez, mas eu pesquisei muito e eu trouxe a melhor versão e a técnica para fazer esse pão de queijo. Então vamos lá. Tá bom, vamos começar a fazer. Oi pessoal, então a gente vai começar a fazer o nosso pão de queijo, tá? E aqui são os ingredientes. Aqui é o polvilho azedo. Aqui tem mais ou menos 300 gramas de polvilho azedo. Aqui é o polvilho doce. Aqui tem 200 gramas de polvilho doce, né? Aqui é o sal. Aqui tem mais ou menos 10 gramas de sal. Aqui é o queijo meia cura. Ele é bem específico para fazer pão de queijo, mas é um dos melhores para fazer. Aqui tem 250 gramas. Aqui é o óleo, que tem 120 ml de óleo. O leite, que é 150 ml. E 2 ovos. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, colocar o polvilho azedo, colocar o polvilho doce, as 10 gramas de sal. E vai dar uma misturada básica. Aqui. Misturou? O que você faz? Pega, faz uma covinha no meio. Tá? Agora dá um pause. Começou. Tá pegando minha cara falando? Vai. Então a gente vai pegar o óleo, colocar em uma caneca. E também vai pegar o leite e colocar na caneca. E a gente vai levar por fogo agora. Tá? Então pessoal, tem um ponto específico do leite e do óleo que ele precisa chegar para começar a fermentar. Então o leite ele tem que estar mais ou menos a 90 graus. Como que você vai saber que está com 90 graus? Alexandre, filma dentro da panela. Entendeu? Não sei se você está vendo aqui, mas está borbulhando no canto, ó. Você está pegando, Alexandre? Essa borbulha quer dizer o quê? Que já chegou na temperatura ideal para colocar no pão de queijo. Então aqui a gente já pode tirar e a gente vai colocar lá no polvilho. Então pessoal, a gente vai colocar agora, né, o líquido, que é o leite e o óleo, e vai começar a agregar. Começar a agregar. Nossa, vai pegar, pai. É normal, mas a gente vai colocar as outras coisas ainda. Vai colocar a que ponto? Bom, ele só vai dar... Na verdade ele vai formar uma liga, né? Quando você colocar o queijo e o ovo, ele vai ficar uma massa pegajosa. Entendeu? Então é só uma pré-hidratação, né? Mas o leite, o óleo precisa de uma temperatura específica, que é de 90 graus. Tá? Dá um pause. Tá me filmando a panela? Tô filmando a panela. Tá pegando? Tá. Então pessoal, agora você só coloca o queijo, né? Que é 250 gramas de queijo meia cura mineiro, tá? Eu vou deixar até separado para trazer os ovos aqui. Os ovos e vou quebrar ele, tá? 2 ovos. Normalmente as pessoas colocam direto, mas eu gosto de dar uma batida no ovo. Bater o ovo. Eu vou trazer
E vou colocar o ovo. Agora você vai misturar. Mistura um pouco agora. Misturando um pouco. Tem ponto, Maicon? Tem. Mas eu acho que eu vou ter que colocar um pouco de leite. Porque a massa tem que ficar pegajosa. Na receita que eu peguei na internet, era um pouquinho diferente. Vou pegar um pouquinho mais de leite. Pessoal, vou colocar só um pouquinho mais de leite, ó. Coloquei um pouquinho mais de leite. E a gente coloca água. E eu acho que essa variação de textura depende muito do polvilho também, né? Então, pessoal, foi colocando, adicionando leite, eu fui mexendo, tá? E ficou uma consistência pegajosa a massa do nosso pão de queijo. E essa consistência que eu quero, essa consistência pegajosa, tá? E foi fácil, foi questão de segundos, tá? Adicionando de pouquinho em pouquinho. Eu não adicionei tudo de uma vez, porque talvez passa do ponto e não fica tão legal. Agora tem um segredo. Essa massa, ela precisa descansar alguns minutos. Uns 10 minutos, por aí. Tudo para ela incorporar todos os líquidos que eu acabei de mexer. Enquanto isso, você pode ligar o fogo que eu acabei de ligar, tá? Depois daqui 10 minutinhos a gente vai pegar e a gente vai colocar na assadeira e bolear o pão de queijo. A gente descansou a massa, isso é muito importante, faz diferença total. As minhas mãos, elas estão bem secas, sabe? E para você bolear o pão de queijo, você vai precisar pegar o óleo de cozinha normal, passar na mão, né? Já pega um pouquinho mais aqui. E isso é muito importante. Aí você pega um punhadinho, né? Tudo. Aí faz. Aqui, ó. A massa do pão de queijo. Aí coloca aqui no canto. Aí você vai fazendo. Pessoal, uma coisa que eu não expliquei antes que eu vou explicar agora. Quando você usa só polvilho azedo para fazer o pão de queijo, ele vai crescer mais, tá? Mas quando você usa só polvilho azedo, ele tem um gostinho um pouquinho amarguinho, alguma coisa no final da boca, sabe? E quando você usa polvilho doce, ele não cresce tanto, mas ele fica um pouquinho mais macio. Então é uma coisa para você levar em conta. Toda família mineira, ela tem um pão de queijo específico, sabe? O pão de queijo da minha avó é feito assim, tal. E a variação varia muito a quantidade de polvilho doce e polvilho azedo, né? Essa é uma das principais diferenças. Aí você vai boleando, né? Tudo certinho. Eu vou terminar de bolear e já vou colocar no fogo, tá? Então, pessoal, eu fiz os pão de queijo, né? E mostra aqui os pão de queijo, Alexandre. Pode chegar perto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18 pão de queijo. Agora a gente vai colocar no forno, tá? O forno já está pré-aquecido, 180 graus. E a gente vai colocar aqui, ó, na parte do meio. E é só deixar. Normalmente é 20, 25 minutos. Mas cada forno é diferente. Aí eu vou olhando certinho. Aí no final eu vou falar o tempo que ficou aqui, tá bom? Então é só terminar de assar e a gente vai comer. Olá, pessoal. Agora eu vou degustar o pão de queijo aqui. Né, Maicon? O nosso pão de queijo, né? É uma das primeiras vezes que a gente fez. Vem cá, Alexandre, traz o pão de queijo aqui. Ó, a gente fez o pão de queijo, tá? Mostra pra câmera. Aí. Abre ele. Abre ele perto da câmera aqui pra mostrar. Acabou de sair, tá? E
esse é o nosso pão de queijo que a gente fez. Quente. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente tá fazendo, mas eu estudei muito, tá, pessoal? E o sabor tá muito bom, ou não? Tá gostoso, hein? Tá? Uhum. Assim, quanto você acha mais ou menos de gostoso? De 1 a 10? Ah, como eu... Vou dar uns 9. Sério? Sério, dessa vez é 9. Você tá achando que ele tá aquele pão de queijo assim, mais azedinho ou mais adocicado? Ele tá um pouquinho mais docinho. Mas não tá tão doce por causa do polvilho azedo. Uhum. É que na verdade tem aqui, né, faz muito com polvilho azedo, mas a diferença do polvilho doce ele deixa um pouquinho mais adocicado. E também, pessoal, o pão de queijo é uma ótima comida no lanche da tarde. Agora as crianças estão de férias, você pode fazer esse pão de queijo. O intuito do nosso canal é para mostrar para vocês que qualquer um pode fazer, né? E além do mais, são receitas que a gente gosta e que a gente acha necessidade de fazer para mostrar para vocês. Eu só não vou dar um 10 porque ele tem que ser recheado pra mim. É verdade, o pão de queijo ele pode ser recheado com goiabada, a linguiça, né? O mais tradicional em Minas Gerais é a linguiça, ou doce de leite também. E é muito bom, eu gosto muito. Próxima vez, quem sabe, né, faz um recheado, né, Michael? É verdade. E falando nisso, pessoal, a gente agradece muito, né? Pelos inscritos, pelas visualizações que a gente está tendo. E se você puder deixar um like e comentar nos nossos vídeos, a gente agradece muito e ajuda. E por favor, se você puder também compartilhar, vai ajudar bastante. E a gente agradece. Tem alguma coisa para falar, Alexandre? Olha, pessoal, até a próxima. E eu vou acabar de comer aqui. Obrigado, hein? Falou!